Ok. Essa é uma política pública de desenvolvimento econômico para o Distrito Federal. Trata-se do Plano Distrital de Atração de Investimentos, o PDAI. É uma política pública com base nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU e para a região metropolitana de Brasília. O PDAI é uma política pública para transformar a região metropolitana de Brasília numa área nacional de destino de investimentos produtivos para os próximos 20 anos, com base na clusterização. A gente fez esse trabalho identificando um problema econômico, socioeconômico. Depois a gente estudou para definir qual a melhor política pública, a política pública mais adequada para tentar minimizar os impactos desse problema socioeconômico, avaliou as vantagens competitivas que Brasília tem com o resto dos subnacionais e realizou uma série de estudos técnicos para validar essas percepções. A primeira parte foi a identificação do problema socioeconômico. A gente tem uma população que cresce em um ritmo acelerado, muito mais rápido que a média nacional. Em 2000, a gente era a 8ª região metropolitana do país. Em 2010, a gente já tinha passado boa parte dessas regiões, já era a 5ª. Em 2016, a gente já era a 4ª região e hoje a gente continua na 4ª posição. Brasília só é menor, só é menos populosa que São Paulo, Rio e Belo Horizonte. Então, esse crescimento acelerado da população que a gente observou. Outra coisa que a gente observou é que a produção do Distrito Federal ela vem caindo, a taxa de crescimento dela vem caindo, e em certos momentos até tem uma variação negativa do PIB. Então, de acordo com esse gráfico, a gente pode perceber que nos últimos anos, ou ela ficou estável, ou ela está estagnada, ou ela diminuiu a taxa de crescimento. Então, em pouco tempo, a gente diminuiu a riqueza gerada. Outra coisa que a gente percebe é que um alto nível de concentração de renda. Se você olhar aí o índice de Gini, você vê que ele sempre está, nos últimos anos, acima de 0,5. A combinação desses 3 fatores é que é o nosso problema socioeconômico. Uma crescente, um crescimento acelerado da população, um declínio da produção e um alto nível de concentração de renda. Somado a tudo isso, a gente ainda tem um problema na economia de Brasília, que é o foco dela na economia governamental, ou seja, as empresas elas ou vendem para servidores públicos ou vendem para os governos, federal e distrital. Então, a economia é totalmente voltada para a economia governamental. Isso nos deixa muito sensível com relação às crises fiscais. Quando existe uma crise fiscal, o Distrito Federal e região ele sofre mais do que nos outros estados, porque não tem aumento de salário para servidor público e o governo está cortando gasto. Então, seu consumo também diminui. E aí a economia é afetada duplamente. Além disso, a gente teve recentemente o impacto da Covid. Então, para transformar Brasília numa área de destino de atração de investimentos, produtivos, a gente tem que definir uma política mais adequada.
Os pontos críticos é esse problema socioeconômico, é a matriz focada na economia governamental, e agora associado a isso a Covid-19. As oportunidades têm uma previsão, um contrato, uma operação internacional de crédito que chama Procidades com BID, e tem uma verba destinada exatamente à atração de investimentos. E a gente focou isso conciliou isso com os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU. Então, a oportunidade, né? Quais são as vantagens competitivas de Brasília para projetos privados intensivos em capital? A gente preferiu adotar isso na Secretaria de Desenvolvimento Econômico por conta dos retornos crescentes de escala. Quais são as vantagens competitivas, né? A gente elencou aí os 17 melhores motivos para se investir na região metropolitana de Brasília. É a capital da República, onde as decisões afetam os brasileiros, centro geográfico do país, e pode conectar centros consumidores e produtores, sede das embaixadas, uma grande oportunidade para divulgar o Distrito Federal para o mundo e para os outros estados. Ela é classificada ainda como patrimônio cultural da humanidade. O aeroporto de Brasília é o melhor terminal aéreo do país. Nos 2 anos consecutivos ele ganhou prêmio com isso. É uma região com pouca densidade demográfica. Ela é a menor daquela lista das regiões metropolitanas, ela é a que tem menor densidade demográfica. Importante polo de pesquisa e desenvolvimento científico. Maior número de mestres e doutores por 100 mil moradores do Brasil. Melhor cidade para se investir em saúde, foi feita uma pesquisa aí por essa instituição, com 20 cidades, ela foi a melhor. 7 escolas de medicina, 300 vagas por semestre para novos estudantes de medicina, além de diversas escolas na área de saúde. Também tem uma forte pegada em engenharia elétrica, né? Várias escolas de engenharia. Tem um campus, inclusive no Gama, um campus específico de engenharia da UNB, aeroespacial, automotiva, de energia, de software. É também um setor de grãos e fruticultura, do agronegócio, né? E a lista vai por aí, são 17. Os grandes, próximo a grandes centros produtivos, ele interliga essas cidades aí. E aí existe uma interligação entre 2 regiões metropolitanas, Brasília e Goiânia, que é, segundo estudos, uma região que está crescendo em ritmo acelerado. Hoje tem 7,5 milhões de habitantes. Dizem que nos próximos 20 anos vai existir uma conurbação entre essas 2 regiões. O Distrito Federal aprovou em 2019 o Zoneamento Econômico e Ecológico e Econômico, ZEDF. Com base nos riscos ecológicos, ele define quais são as melhores, a partir dos riscos de reposição de água, de erosão do solo e adensamento populacional, ele define para cada ponto do Distrito Federal qual é a atividade econômica mais adequada para aquela região, respeitando as que já existem. Então, foi um dos melhores zoneamentos ecológicos e econômicos do Brasil, está aprovado e já está em funcionamento. Isso é outro diferencial. A gente tem agora, recentemente, listado os arranjos produtivos locais mais pujantes e os potenciais listados e possivelmente vão ser mapeados nos próximos anos. Isso também é uma grande vantagem para saber quando investir, em que tem disponível na região metropolitana de Brasília. O PIB per capita é bastante alto, um potencial
para serviços de alta qualidade e sofisticação. A partir, dando sequência a tudo isso, a gente fez alguns estudos técnicos, né? Os estudos técnicos foi o mapeamento e georreferenciamento dos arranjos produtivos locais, a mesma coisa para o ecossistema de inovação, um diagnóstico da economia local com foco em atração de investimento, uma avaliação detalhada e pormenorizada da educação profissional do Distrito Federal. Esse estudo está em consonância com o que a Secretaria de Educação está planejando para os próximos anos, que é a sincronia entre a oferta e a demanda de mão de obra e os cursos profissionais que eles estão produzindo. Essa avaliação não foi só no âmbito do curso técnico, tá? Curso técnico e também de nível superior. A educação profissional técnica de nível superior. Foi feito um estudo também sobre os indicadores de atração de investimentos, uma adaptação do modelo chinês. Esse plano, ele se inspirou no modelo chinês de Shenzhen, que em 30 anos ela saiu de uma aldeia de pescadores para Smart City mais importante da Ásia. Então, foi um grande pulo, né, um grande avanço no desenvolvimento econômico, e guardadas as devidas proporções, a gente, nesse plano, para produzir o Plano Distrital de Atração de Investimentos, para formular esse plano. Projetos inovadores para os próximos 20 anos. Então, esses estudos técnicos aqui são os prepulsores aí do Plano Distrital de Atração de Investimentos. Então, o objetivo desse plano era modernizar a legislação brasileira de atração de investimentos para que ela se adequasse a esse novo modelo, produção de estudos técnicos sobre a economia local com foco em atração de investimentos produtivos, a implantação de programas, projetos e ações voltados para a atração de investimentos, em especial nos APLs listados para a região metropolitana de Brasília, em consonância com as ODS da ONU, né? A promoção de eventos para atração de investimentos nessa região e a priorização de atração de investimentos na política de desenvolvimento produtivo, né, contida na Lei de Zoneamento Ecológico e Econômico. Essa lei, ela dá certas obrigações ao governo do Distrito Federal no que diz respeito à produção de políticas públicas de desenvolvimento. Então, o Plano Distrital de Atração de Investimentos já tem no DNA dele o que está preconizado na legislação sobre política de desenvolvimento produtivo sustentável. Então, aí apresentar a lista dos arranjos produtivos locais, são vários setores, várias atividades, e aí já os locais, isso aí é uma lista prévia para que a gente possa refinar essa lista e mapear com mais precisão nos próximos anos. Esse plano distrital, ele é muito incipiente. Ele é um plano de longo prazo e ele está sendo elaborado com muito cuidado, com muito detalhe, para que a gente não abandone esse projeto nos próximos anos. Ele é uma política pública de Estado, então ele precisa se cercar de cuidados para não atropelar os passos necessários para se produzir uma boa política pública, né? Então está aí uma lista preliminar dos arranjos produtivos locais. O segundo é um quadro sintético. A legislação ela
diz quais são as áreas de dinamização produtiva e diz quais são as atividades econômicas, e aí fala lá no texto. O que a gente fez aqui, no quadro sintético, foi ordenar isso numa matriz onde as linhas são as áreas de dinamização produtiva, que é as áreas de atividade econômica que foram estabelecidas lá na lei, muito bem estabelecidas, com bastante estudo, com bastante precisão. E aí as atividades que são que foram estabelecidas, né, são 5 tipos de atividades. E aí, para cada atividade, para cada região, se associa na legislação a atividade mais adequada ou as atividades mais adequadas. Então, esse quadro sintético foi colocar numa matriz tudo isso, onde cada entrada dessa matriz é uma correlação entre a atividade produtiva e a região. Quer dizer, você olha para a região que são as linhas dessa matriz e vê quais são as atividades mais adequadas para aquela região específica. Então, você tem aí a região 1, 2, 3, né? Vai até a oitava, e aí você tem as atividades econômicas relacionadas aqui. Então, a área de dinamização produtiva 1, ela vai ser permitida a atividade N5, recomendada a atividade N5. Nessa área 2, recomendada essas 3 atividades, N3, N4 e N5, e assim por diante. A gente fez a mesma coisa com as zonas e subzonas relacionadas à legislação do ZE do DF. O quadro até interessante para facilitar, para visualizar com maior agilidade o que está dito na legislação. Os resultados esperados, a gente pretendia produzir dados e informações técnicas relevantes sobre a economia local com foco em atração de investimento, que é uma coisa que a gente sentiu falta no Distrito Federal, dados sobre isso. Ações, projetos e programas do PEDAI, eles vão ser voltados para a atração de investimentos produtivos nos APLs. Essa é a ideia que aconteça. E outra coisa que a gente espera é contribuir para a transformação da região metropolitana de Brasília numa área de relevância nacional para destino de investimentos produtivos, com a participação do setor produtivo e da sociedade civil. Isso para quê? Para solucionar aquele problema anunciado de desenvolvimento econômico, que é, nos últimos anos, a gente tem um crescimento acelerado, uma atividade econômica estagnada e uma alta concentração de renda. Isso gera, em pouco tempo, uma Brasília bem mais pobre do que, cada vez mais pobre com o passar do tempo. Então, a gente, para minimizar isso, é transformar essa região numa área bastante produtiva, atraindo investimentos produtivos, para que se gere emprego, renda e sustentabilidade nos empreendimentos. Os resultados obtidos até esse momento é a elaboração de 6 estudos técnicos, a apresentação de várias minutas de atos normativos para modernizar a legislação brasileira acerca de atração de investimentos. A gente fez uma proposição de 2 projetos com a filosofia do PEDAI. Essa nova filosofia do PEDAI é interessante porque ela vai de forma contrária ao que estava posto com relação à política pública. A gente acredita, fazendo esse levantamento, que a produção, que a política pública ela tem que partir de contrapartidas iniciais dos empresários que vão
receber aportes, primeiro você demonstra que tem projetos, você nos traz ideias boas para que a gente possa financiar esses projetos, para que a gente possa fomentar esses projetos ou fazer esse empreendedor participar de algum programa governamental. O que se tem hoje é o contrário, você concede benefício, seja fiscal, creditício, econômico, sem a devida contrapartida do empresário. Isso significa que ele, ao participar de algum programa governamental, ele basta fazer declaração de que vai gerar emprego e renda, e aí você tem algumas concessões de benefícios. Isso é no Brasil inteiro. Principalmente a guerra fiscal está aí para mostrar isso. Então, esse projeto, esse programa, essa política pública, ela parte de quebrar esse paradigma. Você inverte a lógica, você só recebe concessão de benefícios se você tiver projetos inovadores ou que fomente, né, o desenvolvimento econômico da região, que agregue algum valor à produção local. Essa é a premissa do PEDAI. Então, todo programa, toda ação, todo projeto governamental, ele tem que partir da premissa de que primeiro a gente atrai bons projetos, depois a gente financia, dá crédito, isenta de imposto e assim recursivamente. Bom, e aí as parcerias que a gente obteve foi o Plano Nacional da Cultura Exportadora, que a gente é partícipe, é pilotado pela Fibra, e esse do CDR-DF, que foram projetos, eles têm uma filosofia de selecionar bons projetos para financiar, e a gente é partícipe nesse programa também. Os resultados obtidos, então, foram um diagnóstico da economia local com foco em atração de investimentos. A gente fez uma entrevista com empresários de sociedade civil e governo, o restante do governo, sobre o PEDAI. Essa entrevista ela foi bastante positiva, o plano ele foi bastante aceito nas suas preliminares. Esse foi um estudo que a gente realizou também. Os arranjos produtivos locais, que a gente mapeou e listou, a economia da inovação, que a gente fez o georreferenciamento, mapeamento, georreferenciamento do ecossistema de inovação do Distrito Federal, um estudo sobre a adaptação do modelo de Shenzhen da China para a região metropolitana de Brasília, que está em andamento. Foi feito um estudo preliminar e a gente está dando continuidade. Estudo sobre a educação profissional, que eu já havia falado, e dos indicadores de investimentos, de atração de investimentos. As minutas de normativos, a gente apresentou um projeto de lei da implantação do plano, um projeto de lei da criação da agência. Essa agência é uma agência específica de atração de investimentos e ela tem a missão de promover o Distrito Federal como destino de atração de investimento no mundo, no exterior, nos outros estados, né? E a ideia é que ela fosse um ente privado, que tivesse agilidade para poder fazer seus eventos, sua percepção, seus estudos técnicos, adequar quais seriam os melhores projetos internacionais que seriam viáveis aqui em Brasília e correr atrás deles. Né? Isso é comum, várias cidades, Londres, Paris, várias cidades têm essa agência para divulgar a cidade, para atrair investidores e empreendedores. Também a gente fez a portaria para divulgar os APLs, está minutada essa portaria,
que é uma portaria dos programas de investidores e makers, é um programa específico da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e ela tem esse olhar já com a filosofia do PDAI. De um decreto da Política Pública de Desenvolvimento Produtivo, do ZE, e aí a gente imagina que ela tem que ter foco na atração de investimentos. Até agora, os dois projetos com a filosofia do PDAI, que foram esses dois. Foi um projeto de investidores makers, que está prestes a ser autorizado. Ele vai captar bons projetos inovadores para esses arranjos produtivos locais, especialmente para os arranjos comerciais locais, que foi uma definição que a gente viu aqui em Brasília, que tem a mesma característica de um arranjo produtivo, só que ele é bem menor. São aquelas ruas que conglomeram lá uma atividade econômica praticamente só. Por exemplo, a Rua das Noivas, a Rua das Informáticas, a Rua dos Restaurantes. E a gente observou que o projeto poderia ser focado como piloto nessas regiões mais fáceis de monitorar e avaliar. E aí teve um projeto sobre enfrentamento à Covid-19, que a gente encaminhou para o BID, que consistia em realocar parte da verba do programa Procidades para atração de investimentos, realocar para esses projetos do CDR que já estão prontos, já foram recrutados, selecionados, escolhidos e avaliados por uma equipe bastante capacitada para isso. Isso foi feito dentro da UNB, e teve a participação de vários órgãos, vários entes. Então, esses projetos são 25 projetos, um portfólio de 10 milhões de reais, que eles estão prontos para serem financiados dentro dos arranjos produtivos locais, já na filosofia do Plano Distrital de Atração de Investimentos. Também proposição de 2 estudos técnicos, a análise intertemporal comparativa do desempenho dos empresários das ADEs à luz do PRODF. É um programa antigo que a gente supõe, todo mundo supõe que está esgotado, e a gente propôs um estudo técnico, uma avaliação intertemporal comparativa, que tem um censo em 2008, e a gente vai fazer um novo censo em 2019, 2020 agora, para avaliar o crescimento desses projetos que estavam lá dentro e a performance desse programa PODF, para a gente ter certeza ou não de que esses modelos com foco em concessão de benefícios antecipados, para ver se eles têm algum impacto no desenvolvimento econômico da região. Né? Então a gente vai propor esse estudo, que ele já está contratado, está sendo elaborado já. O que atrapalhou um pouco foi a pandemia, e esse censo está sendo um pouco difícil de ser realizado, mas ele está em andamento. E aí tem um outro estudo, que são os projetos inovadores para a transformação de Brasília. Esse contrato ele vai ser a licitação já está adjudicada, e ele é para fazer uma avaliação quais seriam os projetos inovadores para transformar Brasília nos próximos anos numa região relevante nacional de atração de investimentos produtivos. É isso, obrigado. Oi, tá ouvindo?